Dólar na tela, vamos ver os preços, como é que está a cotação do nosso câmbio nesse momento, 5,42. Na sequência, vamos mostrar aqui o gráfico do dólar com a oscilação. Ele vai carregar? Vai carregar? Não vai dar tempo, daqui a pouco a gente checa isso com a Alessandra Mello. Vamos fazer nesse instante a conexão Tempo e Dinheiro. Vamos a São Paulo com a Alessandra Mello. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, João. Tudo bem? Muito bom. Além do Copom, você tem o movimento do câmbio hoje, do dólar no mundo todo. Como é que nós estamos na abertura da semana, Alessandra? Pois é, hoje está daqueles dias onde a oscilação é pouca no dólar, ele na verdade cai um pouquinho. E no caso das bolsas, a Bolsa Brasileira, por exemplo, ela abriu em alta, acompanhando o exterior, porque a Bolsa Americana está indo bem hoje, e agora ela já cai, né? Realmente é aquela situação de movimentos mistos que os operadores falam, né? É um misto de notícias, tem hora que tem notícia otimista, tem hora que tem notícia negativa e o mercado fica procurando uma direção. Mas hoje a principal influência pela manhã foi um anúncio que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez no final de semana de um mini pacote aí para impulsionar, para ajudar a maior economia do mundo diante da crise do coronavírus. O Donald Trump disse que essas medidas devem garantir $400 adicionais por semana a dezenas aí de milhões de cidadãos norte-americanos que ficaram desempregados durante a crise e que deixou aí lá nos Estados Unidos mais de 160 mil mortos, né? É menos do que os $600 que estavam aprovados anteriormente. O Trump meio que se antecipou e anunciou esse mini pacote no final de semana. Por quê? Porque estava com um pouco de dificuldade de aprovar no Congresso aquele pacote que a gente tanto fala aqui de $1 trilhão, né? E isso foi visto com otimismo, essas pequenas medidas aí que o Trump anunciou, por isso bolsas americanas subiram e o Ibovespa no começo estava subindo também, acompanhando esse otimismo. Agora, o que se fala é que é um otimismo cauteloso, né? Porque depende de diversos outros fatores ainda, a garantia de que a retomada econômica vai ser no ritmo aí que o mercado gostaria. Não é uma alta expressiva também porque o mercado ainda tem preocupação com a tensão entre China e Estados Unidos. Hoje tem uma notícia positiva até da China, que também ajuda aí nesse cenário do mercado financeiro, que diz respeito à produção industrial, lá que está retomando, segundo os analistas, a níveis que eram vistos antes da pandemia paralisar a economia chinesa, né? E por isso, com os estímulos do governo e tudo mais, saíram dados positivos. Isso acaba animando um pouquinho o mercado também. Mas o cenário internacional é esse, né? Todo a espera de dados a respeito da economia norte-americana. O que aqui no cenário interno, Brasil, continua preocupando, e aí estaria a explicação para a Bolsa, por exemplo, dessa virada que começar a cair agora, é aquilo que eu também tenho falado quase que diariamente aqui no Tempo Dinheiro, déficit fiscal do governo. O Sidney Nene, da NGO Corretora, ele divulgou um artigo hoje, onde ele faz esse alerta. Ele diz que os mais jovens, aí, operadores de mercado, estão muito ligados só nessas notícias do Twitter, né? De economia americana sobe e tal, mas que tem que olhar para fundamentos, que é déficit fiscal do Brasil. Tem que ficar muito atento a isso, porque caso o governo, né, nas palavras do Sidney aqui, se a pandemia evidenciar maior longevidade, o governo for obrigado a estender os programas assistenciais à população carente, vai elevar o déficit fiscal e aí a perspectiva de que a retomada da atividade econômica no Brasil seja mais lenta. Então, é possível, sim, que a gente tenha uma pressão no dólar. Ele acha que mais de 5,50 muito difícil, o Sidney Nene, mas que pode ainda ter essa pressão de ficar acima dos taus dos 5,20 que todo mundo vinha prevendo. Tá certo, João? Por isso que fica essa pressão do dólar. Nem sobe, nem desce, porque poderia estar descendo com as boas novidades aí do mundo externo. Mas aqui no Brasil, como é que a gente vai fazer com esse auxílio, conforme você acabou de explicar? No entanto, nesta segunda-feira, a gente começa a semana olhando o Copom, não é isso? Os analistas, ouvidos pelo Banco Central, têm os relatórios de hoje, né, Alessandra? Exatamente. Segunda-feira é dia de relatório Focus. A pesquisa que o Banco Central faz com as principais consultorias, principais analistas, para dizer o que eles estão esperando para a economia. E a notícia boa veio em relação à expectativa
para o desempenho da economia brasileira, para o PIB, né, que é a soma de todas as riquezas aí que o país produz. Pela sexta semana consecutiva, o mercado financeiro revisou para melhorar um pouquinho o desempenho da economia brasileira. Agora ele está dizendo que a queda vai ser de 5,62%. A gente mostra na tela aí para vocês do Tempo e Dinheiro. 5,62% de queda esse ano, né? É ruim, muito ruim ter queda. Agora, de novo, já se falou em 9% de queda no início da crise da pandemia. Então, aos pouquinhos, está se vendo que essa queda não seria tão intensa. Na semana passada, essa pesquisa do Focus estava prevendo uma queda de 5,66%. Então, por isso que a gente fala aí que são 6 semanas melhorando um pouquinho essa previsão para o desempenho da economia brasileira. No restante, tudo igual nas previsões aí do mercado financeiro. Câmbio, ainda se prevê 5,20 para o final deste ano, R$ 5,00 para o final de 2021. Para a inflação, né, para o IPCA, que é o índice oficial de inflação, expectativa mantida. 1,63% deve ficar a inflação desse ano. No ano que vem, com a retomada econômica que se espera, a inflação já chegaria a 3%, segundo o relatório. E também os economistas aí ouvidos pelo Banco Central continuam projetando a taxa básica de juros nesse patamar que ficou agora. Lembra que semana passada baixou, né, de 2,25 para 2%? Eles acham que vai continuar 2% ao ano a taxa Selic até o final desse ano. E no ano que vem, a taxa Selic deve subir um pouquinho, até para tentar conter a inflação, e deve ficar em 3% ao ano. Curiosidade só ainda para encerrar, informação aqui do relatório Focus, é que o top 5, que são aqueles 5 que mais acertam aí, as 5 consultorias que mais acertam, eles agora estão concordando com esses números todos que eu passei. Antes eles estavam prevendo o câmbio um pouquinho mais alto, estavam prevendo o juro um pouquinho mais alto, mas o top 5 revisou um pouquinho e agora está tudo na mesma. Seriam essas as previsões aí mesmo do mercado financeiro para agora. Mas o meu destaque, né, Alessandra, é essa história aí. Nós estamos diminuindo os prejuízos da Covid, né, do coronavírus, da pandemia no Brasil, e para o ano que vem, a pesquisa Focus mantém uma alta de 3,5% na economia. Daí se explica a inflação, vai se consumir mais, mas uma alta de 3,5% é muito bem-vinda, né, Alessandra? Com certeza, é o que a gente está precisando, né? Muito bom.